E o sentimento é de profunda tristeza em saber que existem esses acordos que não olham para as pessoas. Você disse agora, doutora Carol, que teve com o deputado Paulinho da Força, que é o relator do PL da anistia das câmaras dos deputados, e que muitas pessoas tiveram a oportunidade de mostrar a ele a necessidade dessa anistia, como você disse, ampla, geral e restrita. Como é que foi essa reunião? Vocês saíram dela um pouco mais otimista? Então, Paulo, eu sempre sou otimista, né? Eu insisto em ser otimista. O que aconteceu? Foi uma reunião da bancada do PL com o Paulinho da Força, e eu fui convidada para essa reunião para passar a situação das famílias do 8 de janeiro. E eu falei para ele exatamente o que eu falei para você agora: a gente está precisando de misericórdia, não é mais justiça, né? É muito difícil a gente esperar a misericórdia do deputado Paulinho da Força, mas a gente é cristão, então a gente acredita em Deus e um Deus de milagre, né? Eu consegui explanar para ele toda essa situação de vulnerabilidade das pessoas. Foi pedido a ele que ele fizesse visita de familiares ou mesmo dos presos, e aí elenquei 3 casos ali dos casos que a gente tem listado como mais grave, 3 idosos em São Paulo, porque ele pediu que fosse em São Paulo, para que ele visitasse. Um desses presídios, onde estão 2 deles, existem mais 3 ou 4 pessoas que, inclusive, estão com progressão de regime a ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, já deveriam ter progredido em abril, e o ministro não analisa, né? Se fosse qualquer um... Achei que ele queria dosimetria, né? Estava simpático a dosimetria, não faz nem progressão de regime? Pois é, exato, ele não faz nem a progressão de regime e fala em dosimetria, né? Então, assim, não tem nem sentido lógico e não tem nem sentido jurídico essa questão de dosimetria que eles falam aí. Se eles dizem que a anistia é inconstitucional, imagine uma dosimetria. Mas o que eu senti dele? Que ele iria visitar essas pessoas, e para mim o que é muito importante é que quando a gente tem conhecimento dos casos, quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente consegue enxergar muito além do que esses números nos dizem, do que o número de 144 pessoas presas, de 44 em prisão domiciliar. Quando a gente conhece a história dessas pessoas, a gente tende a se sensibilizar. Mas isso daí a gente conta para quem tem coração. Talvez ele não tenha, mas a gente pode esperar que sim, que ele vá, que ele conheça as pessoas, conheça as histórias, e se deparando com isso, ele aquebrante o coração dele e veja que essa história de dosimetria só existe em contos de carochinha e para boi dormir. Como é que você se sente, Carol, Eu acompanhei o seu trabalho, o doutor Ezequiel, que também não pôde estar aparentemente conosco, acompanhei o trabalho de vocês, da Gabriela, pessoas muito queridas, pessoas cristãs, desde o início se solidarizando com essas vítimas. Como é que vocês se sentem quando olham um acordo sendo feito nos bastidores por um bando de caciques que não tiveram absolutamente nenhuma relação com isso, não tem nenhum compromisso com nada, só fazem cálculo político, conveniência de Tarcísio, Centrão? Qual o sentimento que isso te dá, Carol? É de frustração, né? A gente não pode usar causas humanitárias para moeda de troca. Isso daí é até imoral, né? Você usar uma causa humanitária, uma dor das pessoas, dor de crianças, dor de famílias, de idosos, para usar como moeda de troca ou como capital político. Isso realmente inacreditável. Mas de inacreditável a gente tem vivido bastante, sabe? E o sentimento é de profunda tristeza em saber que existem esses acordos que não olham para as pessoas. E aí eu te digo, Paulo, que eu acredito muito fielmente que, na maioria das vezes, esses deputados que estão fazendo acordo, caciques de partido e etc., eles não quiseram nos receber há tempos atrás, porque a gente vem tentando, a Suave tentou, inclusive, falar com o Temer em 2023, a gente tentou falar com ele. Eles não querem conhecer essas histórias, talvez porque se eles conhecerem, eles vão se deparar com uma realidade que eles não imaginam que existe. Aliás, eles imaginam, mas não querem saber. Quando você desconhece, é ignorante em um assunto, é muito mais fácil você fazer acordo e barganhar ali moeda de troca, fazer de moeda de troca pessoas, quando você não olha nos olhos do João, filho do Nelson, da Jasmin, filha do Lucas.
quando você não olha no rosto das meninas do Clesão e vê a dor deles, é muito mais fácil que você faça acordos escusos para poder livrar o próprio umbigo. Sem dúvida nenhuma. Eu mesmo, depois da nossa primeira entrevista, aquela que fizemos aqui pessoalmente em Miami, nunca mais encarei esse assunto da mesma forma, e isso porque eu não tive a oportunidade de estar com eles, né? Só tive a oportunidade de estar com vocês. Carol, agradeço imensamente a sua entrevista. Como é que as pessoas podem ajudar a Asfave? Então, lá no Instagram da Asfave Famílias, tem lá nossos dados, eles podem ajudar tanto financeiramente lá, como podem ajudar se voluntariando, seja advogados, sejam psicólogos, a gente recebe muita ajuda de voluntário por todo o Brasil, e agora, mais do que nunca, por todo o Brasil mesmo, porque a gente precisa convencer a população de que essas pessoas não são golpistas, pouquíssimas delas cometeram algum ato de vandalismo, e elas já pagaram por tudo que elas deveriam pagar, pagaram até pelos pecados. Então, elas merecem e precisam de uma anistia ampla, geral e restrita. Entra lá, acompanha a gente lá no Instagram da Asfave, que a gente sempre está postando as nossas ações e contando com a ajuda da população. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Carol. Obrigado por ter participado pelo programa. Deus abençoe vocês. Amém. A você também. Obrigado. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu vou fazer acordo? Vou fazer acordo é o cacete. Vou fazer acordo é o cacete. Esses caras têm que sofrer as consequências do que fizeram. A gente precisa libertar o país. Não dá. Eu sei como isso termina. Se nós não teremos outra oportunidade. Nós não teremos outra oportunidade. Todos vocês que me procuram, eu digo, essa é a última chance. Eduardo e eu nos sacrificamos para que vocês tenham pela primeira vez uma moeda de barganha, para que haja consequências pelas ações dessas pessoas. Nós não teremos outra oportunidade. Se essas pessoas consolidam o poder, eu sei como isso termina. Eu sei o que tem no coração dessas pessoas. Vocês sabem o que tem no coração dessas pessoas? Vocês sabem o que elas querem? O que elas fariam conosco se elas tivessem a oportunidade? Ou quando elas têm a oportunidade? Perguntem à família do Charlie Kirk. Nós estamos lidando com pessoas malignas. Nós estamos lidando com o espírito de Caim. Nós estamos lidando com Satanás. Isso não é necessário demonizar essas pessoas, porque elas já se comportam como demônios. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora. Bolsonaro está preso, condenado. E agora? Agora ele e milhares de brasileiros precisam mais do que nunca da gente. A resistência continua vindo daqui de fora com luta e informação. Mas você precisa fazer a sua parte agora, se ainda não estiver fazendo. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold. A hora é agora.